aqui. Então, a questão 2, tá? Não se refere ao texto, mas o texto é uma biografia, tá? Que é uma narração histórica da vida de uma pessoa, personagem, escrita em terceira pessoa, segue uma cronologia dos fatos, tá? Utiliza marcadores de tempo, na infância, na adolescência, tá? Predomínio dos verbos no passado, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. O pretérito perfeito aconteceu recentemente, o imperfeito acontecia com frequência no passado, beleza? Então, essa aqui, letra C, com certeza. Vocês viram que as duas primeiras questões a gente não poderia errar, certinho? Então, vamos lá. A argumentação. O nosso concurso será composto, tá? O nosso concurso será composto, tá? Por uma dissertação argumentativa. Tá? Uma dissertação argumentativa. Tá? E característica de uma dissertação argumentativa, tá? É um recurso usado para influenciar, convencer o leitor de um ponto de vista, uma opinião. Tá? Nós temos o texto dissertativo argumentativo, temos o texto argumentativo, tá? E temos o expositivo. O do nosso concurso vai ser argumentativo, tá certo? Então, a construção dos argumentos, tá? É uma sequência de raciocínio, né? Então, ela pode ser feita pelos seguintes tipos: de autoridade, um argumento de autoridade. Então, quando eu quero fazer uma fala, uma citação de uma autoridade, eu quero falar de educação, eu vou citar quem? Certamente Paulo Freire. É um argumento histórico que marcou, um exemplo, a primeira mulher professora de escola, a primeira ministra da educação, um exemplo assim, um argumento histórico, tá? Uma exemplificação, uma enumeração, uma comparação, um argumento de raciocínio lógico, tá? Quando estudarmos redação, tá? Essa espécie de argumentos, a gente vai estudar isso aqui. Então, conforme define o dicionário, a argumentação é um conjunto de razões que serve para sustentar uma conclusão sobre algo. Esse conceito está diretamente ligado ao da retórica, ou seja, a arte de persuasão. A retomada da Grécia Antiga, período em que nasce a democracia. O clássico filósofo grego Aristóteles aborda o tema em obra intitulada Retórica. Defende que compreender as práticas persuasivas é fundamental para o exercício da cidadania. Assinale a respeito, tá? A alternativa que não indica um dos tipos de... as três primeiras questões ele quer a negação, tá? Que não indica um dos tipos de argumentação. Tá? Por enumeração, a gente já viu, a associação, a gente não viu aqui no modelo que vem na teoria. A referência histórica, ok, de autoridade por eliminação. Tá? Como é que eu vou argumentar eliminando alguma coisa? Tá? Isso aqui também, as três primeiras questões, acho que vocês concordam comigo. Se alguém não concordar, pode escrever aqui, pessoal. Tá? Se acharam essas três primeiras questões difíceis, tá certo? Se acharam essas três questões difíceis. Deixa eu colocar de novo aqui o grupo do WhatsApp. Tá? Deixa eu colocar de novo aqui o grupo do WhatsApp. Tá? Estão bem tranquilas as questões, né? Então, o que a gente não aconselha? Tá? O que a gente não aconselha ao aluno fazer numa prova de texto? Não começar lendo o texto, tá certo? Não começar lendo o texto. E essas duas aqui, as duas na sequência, foram teóricas, né? Foram teóricas. Então, a questão 3, tá? Argumentação por eliminação. Vamos para a próxima? Agora sim, olha só, de novo ele quer a negação, pessoal. De novo ele quer a negação. Assinale a alternativa que não indica um exemplo de linguagem verbal. Tá? Tipos de linguagem. A linguagem verbal é aquela que expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, linguagem verbalizada. Tá? Já a linguagem não verbal utiliza signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas, as cores, sinalização de trânsito. Vamos participar aqui? Gostei, tá? Então, qual que não indica uma linguagem verbal, pessoal? A 3 ficou E, tá? A 3 ficou E, tá?
Então, letra de uma música é linguagem verbal escrita. Recibo de bolo, receita de bolo, é uma linguagem verbal escrita. Semáforo, tá? Sinal de trânsito, né? É uma linguagem não verbal. Uma lista de compras, uma sinalização de trânsito escrita, tá certo? Uma placa de trânsito, certinho? Então, ele até deu a dica aqui, ou é C ou é E, né? A E ele colocou entre parênteses, tá certo? A E ele colocou entre parênteses. Não tínhamos dúvida, tá? Todo mundo que se manifestou marcou letra D. Todo mundo que se manifestou marcou a letra D e acertou. Tá certo? Por enquanto, aqui nós não temos gramática, né? Por enquanto, aqui nós não temos gramática. Tá? Começamos a trabalhar gramática agora. Pega, Zé. Pega, que é sua. Isso. Obrigado. A tirinha em questão apresenta um recurso de linguagem que ocasiona humor no texto. Assinale a alternativa que indica corretamente qual é o recurso. Então, nós temos uma ou duas questões nessa banca que eu percebi, das 3 provas que eu já consegui, eles trabalham bastante figuras de linguagem. Eles trabalham muitas figuras de linguagem. Então, nós temos que ficar muito atentos, tá, quanto a isso. Nós temos que estudar bastante figuras de linguagem para essa prova. Então, nós vemos aqui, ó, pega, isso. Nós repetimos a mesma palavra, tá? A mesma palavra, a primeira, pega, é para chamar a atenção, para ficar atento, e a segunda, ele está dando a ordem para pegar, tá certo? Então, ele usou a mesma palavra com 2 sentidos, tá? Então, a isso, tá? A esse fenômeno linguístico, nós damos o nome de polissemia. A mesma palavra ou expressão apresenta 2 ou mais sentidos. Por exemplo, o termo vela pode ser utilizado nos seguintes contextos. Acendi a vela quando a luz acabou. A vela, aquela vela que se coloca fogo, né? Içamos a vela e o navio partiu. Içamos a vela do barco. Então, a mesma palavra está utilizada com sentidos diferentes, tá? No caso aqui, pega. Então, pega, ele está chamando a atenção, tá? Então, é uma função fática da linguagem que nós vamos estudar também, Caio. E a outra pega e está dando uma ordem. Tá? Essa questão aqui já foi um pouquinho mais trabalhadinha para quem não tinha o conceito. A partir de agora, são questões de gramática, tá? Que necessitamos de conceito. Então, 40% da prova, vocês viram que era texto, alguma coisa de conceito, mas dava para... Tá? Hipérbato existe, sim. Tá? Então, acho que eu até trouxe um exemplo lá para o finalzinho de hipérbato, senão a gente volta aqui. Tá? Mas todas essas aqui existem. Tá bom? Questão 6. Outra figura de linguagem. Tá certo? Outra figura de linguagem. Temos uma macete, sim, tem uma tabelinha que eu sempre passo, tá? Que eu posso mandar no grupo depois. Tá? Porque tem figuras de estilo, figuras de sintaxe, tá? Tem vários tipos de figuras de linguagem. Tá? Eu tenho uma tabelinha que eu posso passar para vocês. Assinale a alternativa em que ocorre metonímia. Metonímia. O que é metonímia? É uma figura de linguagem que utiliza o termo no lugar do outro. Tá certo? Uma das metonímias mais comuns é quando usamos a parte de uma coisa para fazer referência a ela de forma completa. Asas cortam o céu do Pantanal. As aves, né? Mas eu usei só a parte. Asas cortam o céu do Pantanal. Então, exemplos aqui de metonímia, tá certo? Parte pelo todo. Ele possui inúmeras cabeças de gado, ou seja, cabeças de gado para representar o gado. Causa pelo efeito, consegui comprar a televisão com o meu suor, tá certo? O meu suor, estou trocando pelo meu trabalho, né? Autor pela obra, muitas vezes li Camões, não, li o livro de Camões, né? O inventor pelo invento, por que esperar? Pegue no seu Grambel e fale com ela, Grambel, porque inventou o telefone. A marca pelo produto, meu pai adora tomar Nescau com leite, tá certo? Nescau se refere a chocolate em pó. Então, dessas informações aqui, pessoal, dessas informações que a gente comentou aqui
Até para a gente ter uma palhinha do que é uma metonímia. A razão é a luz na escuridão. Eu acho que não, né? Não foi possível embarcar no ônibus naquele ponto. No princípio também não. O rei das selvas ainda não foi extinto. Aqui até deixa a dúvida em alguém, né? Aquele médico é um bisturi excepcional, um cirurgião excepcional, né? No doce caminho que percorri, ouvi cantarem os pássaros no calor da manhã. Então, eu acho que quem marcou a letra D, acho que foi a maioria que se manifestou com a letra D, acertou. Tá certo? Quem se manifestou pela letra D, acertou. Beleza? Antes da próxima questão, tá? Eu trouxe umas informações para você. Pronome apassivador. Vamos trabalhar aqui, eles cobram no edital específico, tá? Porque 3 provas, mas tem muitos editais, tá certo? 3 provas, deixa eu voltar aqui, tá? O rei das selvas ainda não foi extinto, tá certo? O rei da selva ainda não foi extinto. Aqui, tá? Embora o rei da selva seja o leão, tá certo? Nos exemplos que eu dei aqui, tá, eu não encontrei a substituição. Eu brigaria com a banca, tá? Ele trocou o rei das selvas, seria o leão, é o rei das selvas, tá certo? Então, ela deixa um quesinho de dúvida que nascer, tá certo? Ela deixa um quesinho de dúvida, tá certo? O rei das selvas é o leão, né? O leão, rei das selvas, tá certo? Ainda não foi extinto, tá certo? Mas no modelinho aqui, eu dei uma pesquisada antes de trazer para vocês, que eu vi essa questão, e fica a dúvida, tá certo? Então, vocês ficaram entre C e D, né? A banca ficou com a D. Acho que é mais correto estar a D, mas essa C aqui deixaria a dúvida. Nesse caso aqui, eu recorreria, eu brigaria. Aquelas 10 questões que nós tivemos de língua portuguesa lá no processo seletivo, tá? Elas deixavam algum quesinho aqui, tá? Mas nenhuma estava errada. Até falei para vocês na live. O pessoal se anular é porque forçou muito a barra, tá certo? Mas essa aqui é uma questão que eu entraria com recurso, com certeza. As funções do ser, tá? O pronome é passivador ou partícula passivadora, tá? Exerce a função, tá? Ele é indicativo de voz passiva sintética, tá? O ser é sempre sintética, tá? E os verbos são transitivos diretos, tá? Verbo transitivo direto ou direto e indireto, mas tem que ter o verbo transitivo direto. Venderam-se várias casas. Compra-se ouro. Quando é que é voz passiva? Quando eu posso fazer o caminho inverso, pessoal. Várias casas são vendidas. É voz passiva, tá? Ouro é comprado. É voz passiva. Quando eu consigo fazer esse caminho inverso, o C é uma partícula apassivadora. Preste atenção à diferença para a próxima aqui. Índice de indeterminação do sujeito. Tá certo? Quando exerce a função de pronome definido, é utilizado nos verbos flexionados na terceira pessoa do singular. Tá? E esses verbos são intransitivos, transitivos indiretos e de ligação. Opa! Qual que é a diferença, então? Qual que é a diferença, então, da partícula passivadora, tá, para o índice de determinação do sujeito? Qual que é a diferença? Vamos lá, pessoal. A partícula passivadora é verbo transitivo direto. O índice de determinação do sujeito, tá, é verbo transitivo indireto, tá, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Então, olha só, fala-se muito do coronavírus, tá? Eu posso fazer o caminho inverso? Preste atenção nesse detalhe aqui, que aqui você aprende 90% da função do ser. Do coronavírus, é muito falado? Não, porque com preposição, o coronavírus vai virar sujeito. Eu posso ter sujeito com preposição? Não. Tá certo? De fome e sede naquela região, se morre, tá? Então, não pode, porque está começando com D, de fome. Então, o sujeito não pode começar com preposição. A parte integrante do verbo, você funciona também como parte integrante do verbo, tá certo? Bianca se machucou ao cair do escorrega, tá? Então, se eu colocar Bianca machucou,
Não fica dúvida? Ela machucou alguém ou ela machucou ela mesma? Então, esse ser é uma parte integrante do verbo para que não tenha duplicidade. As crianças se perderam no parque. Se eu colocar as crianças perderam no parque, perderam o quê? Alguma coisa? Então, esse se perderam, esse se é parte integrante do verbo. Pronome reflexivo, tá? Então, faz parte dos verbos pronominais reflexivos. Ou seja, Júlia se cortou com a tesoura. Ela praticou a ação e ela sofreu a ação. Tá certo? Então, um pronome reflexivo. Paula se furou em um alfinete. Então, Paula cometeu ação de furar e sofreu a ação de ser furada. Então, quando você funciona com pronome reflexivo. Tá? E partícula de realce ou expletiva, tá? Quando ela é opcional, quando eu posso ter ou não. Tá? É só para destacar mesmo. Riu-se da piada do irmão. Riu da piada do irmão. Pode ver que não perde o sentido. Então, é uma partícula de realce. Por que eu fiz isso? Para trabalhar a questãozinha, que é uma questão de gramática, função do ser, nós temos funções do ser e do que. No edital, nos editais da Avalia aparecem essas funções, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu vou dar um tempinho para que vocês façam. Vive-se com dificuldade nesse país. Vive-se com dificuldade nesse país. Tá certo? Ele quer a correta aqui. Qual dessas funções? Pronome apassivador, parte integrante do verbo, pronome reflexivo, partícula de realce ou índice de indeterminação do sujeito. Vamos lá? Leiam todas, tá? Até para não se precipitar. Leiam todas até para não se precipitar. Deixa eu mandar para vocês no grupo aqui o link para entrar no grupo, tá? O link para entrar no grupo. Eu estou mandando aqui. Letra E. Mais alguém? Então, vamos lá, pessoal. Pronome passivador pode ser. Voz passiva tem que ser verbo transitivo direto. Vive-se com. Esse com é uma preposição? É uma preposição? Então, não pode ser partícula passivadora. Porque eu não posso fazer assim, ó, com dificuldade nesse país se vive. Então, eu não posso começar o sujeito, quando eu transformo na voz ativa, tá? Não posso começar o sujeito com preposição. Então, não é a letra A. Vamos ver se é índice de determinação do sujeito. Vive-se com dificuldade. Tem a preposição? Sim. Então, letra E, né? Parte integrante do verbo viver, não tem o ser. Pronome reflexivo. Onde não tem quem é o sujeito, eu não sei quem praticou e quem sofreu a ação. Tá certo? E partícula de realce, não. Tá? Quando é que é sujeito indeterminado? Eu procuro isso aqui também. Tá? O verbo é na terceira pessoa do singular. Eu não sei quem é o sujeito, tem a preposição. Então, só pode ser a letra E, né, pessoal? Só pode ser a letra E. Então, a maioria do pessoal que se manifestou, acertou aqui. Tá? Acertou aqui. Vamos para 8. Há pessoas, ó, questão tranquila, essa aqui, essa anterior, tem até um pouco de trabalho, temos que ter um bom conceito. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Dentre as palavras presentes na frase apresentada, uma delas,
apresenta dígrafo. Tá? Dígrafo, o que é dígrafo, pessoal? Tá? São duas letras que representam apenas um som, apenas um fonema, certinho? Dígrafos que se separam, SS, RR, SC, SC cedilha, XC. Dígrafos que não se separam, LH, NH, CH, QU e GU, certinho? Isso são exemplos de dígrafo. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem essa aqui, tá certo? Um minutinho para que vocês façam essa aqui. Olha só, letra A. Então vamos começar de trás para diante, como fala o gaúcho. Vamos começar de trás para diante. Sorriem, RR, espinho, NH, choram, CH, pessoas, SS, dígrafos, que a gente não tem nem dúvida que são dígrafos. Outras. Outras nós temos o quê? Um ditongo, tá certo? Outras, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 6 fonemas. Então nós não temos duas letras representando apenas um fonema. Perfeito? Então, letra A. Tranquila essa, né, pessoal? Bacaninha essa aqui. Vamos para a próxima. Outro assunto que é tranquilo, sempre cai, tá? Uma questão de morfologia, formação de palavras. Formação de palavras. As palavras passatempo e pontapé são formadas a partir de qual processo? Me ajudem nessa aqui. A partir de qual processo? Vamos lá? B, C. Opa! Então vamos lá, pessoal. Processo de formação de palavras, os dois principais, por derivação e por composição. Por derivação, eu pego uma palavra primitiva, é uma palavra só, e coloco um prefixo ou coloco um sufixo. Eu colocando um prefixo, tá? É prefixal. A palavra perde, eu coloco empedrar, tá? Empedrar. Daí eu coloquei um prefixo e um sufixo, né? Que é a parasintética. Então vamos lá. Prefixal. Fala uma palavra aqui, feliz. Palavra feliz. Tá certo? E alguém quiser escrever para nós um bate-papo aqui, feliz. É uma palavra primitiva. Infeliz. Derivação prefixal. Felizmente, eu coloquei um sufixo. Derivação sufixal. Se eu colocar infelizmente, ela é prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Parasintética, tá? É quando eu coloco o prefixo e o sufixo. Mas se eu tirar um desses dois, a palavra que sobrar fica sem sentido. Exemplo, apedrejar. Eu peguei a palavra pedra, coloquei um prefixo e um sufixo. Tira o prefixo, fica pedrejar. Essa palavra não existe. Derivação regressiva, tá? Derivação regressiva. A palavra perde um pouco, tá? Perde uma parte fonética e troca de classe gramatical, tá certo? E a derivação imprópria, a palavra é usada em outra classe gramatical sem perder nada. A composição, tá? Eu vou ter duas palavras formando uma. Duas palavras formando uma outra palavra. Justa posição, quando eu só junto as palavras e ninguém perde nada, pode ter efeito ou não. E a aglutinação, quando eu junto as duas palavras e alguma delas perde alguma coisa. Exemplo, plano e alto. É planalto, perde o O.
tá certo? Água ardente. Eu junto, perde um azinho dos dois. Então, é aglutinação. A palavra passatempo. Existe passa, existe tempo. Eu juntei, justa posição. Pontapé. Existe a palavra ponta, existe a palavra pé. Então, ninguém perdeu nada. Tá? Então, elas são formadas por justa posição. Tá certo? Elas são formadas por justa posição. Beleza? 9, letra B. Tá? Prestem bem atenção aqui. O jantar estava delicioso. Ó, as famosas orações. Cai sempre uma. A gente tem que se preparar, porque sempre cai uma. O jantar estava delicioso, porém, faltou um pouquinho de sal. A oração foi apresentada, né, pode ser classificada como. Então, vamos lá, pessoal. Então, as orações coordenadas, elas podem ser assindéticas ou sindéticas. Assindéticas, síndeto é conjunção. O A é de negação. Então, assindéticas é quando não tem conjunção, quando ela não tem síndeto. Exemplo, vim, venci. Não tem nenhuma, tá? Não tem nenhuma conjunção, tá? Sindéticas, embora sejam orações independentes, mas não depende da outra para existir, tá? Recebe uma conjunção coordenativa. A oração é coordenada, a conjunção é coordenativa, tá certo? Então, aditivas, comprou um livro e leu, tá? Vai adicionando. Adversativa, ela estudou, mas não passou. Opa! Qual que é a lógica? Quem estuda, passa. Tá? Quando isso não acontece, é uma adversidade. Estuda, mas não passa. Estuda, porém não passa. Tá certo? Alternativa, ou estuda, ou faz o almoço, uma coisa ou outra. Conclusiva, cumprir meus deveres, logo posso descansar, ele teve uma conclusão. Tá certo? Explicativa, Pedro não foi à escola, pois queria passear. Então, dessas aqui, pessoal, qual delas que responde a nossa alternativa? Tá? O jantar estava delicioso, porém, faltou um pouquinho de sal. Não tem aquela pessoa que reclama sempre, reclama de tudo, nunca está contente? É essa aqui, tá? Então, você vai num jantar, às vezes você vai num casamento, sem ser convidado, ainda vai reclamar da comida, tá certo? Então, aqui, ó, o jantar estava delicioso, porém faltou um pouquinho de sal, tá certo? Porém faltou um pouquinho de sal. Beleza, pessoal? Então, aqui nós terminamos a parte de português. Veremos agora a parte de raciocínio lógico. Eu queria registrar aqui a participação de vocês. Então, vamos colocar uma chamadinha aqui, tá? Que a gente responde em 2 minutinhos, tá? A gente responde em 2 minutinhos. E a gente segue aqui, tá? A nossa aula, a nossa correção. Beleza? A gente a nossa correção aqui. Tá? Só estou me enrolando aqui para... Já está cheio, né? Tem que colocar. Tá? Então, só para... Colocando aqui no bate-papos, tá? Nome, e-mail, tá? E o que você tem interesse em estudar, tá? No finalzinho da live, eu vou anunciar aqui para vocês, né? O lançamento do curso aqui. A gente vai seguir uma vez por semana, tá? Aqui com vocês, até a data da prova, uma vez por semana. Só que essa uma vez por semana vai ser na quarta-feira, tá? Resolvendo provas, fazendo questões, tá? Aqui, como eu já venho com vocês, tá? Porque os cursos na EGOV, tá? Eles têm previsão para voltar só em fevereiro, ou seja, depois da prova, tá? Então, eu vou seguir uma vez por semana aqui com vocês, tá? Uma live tipo essa para fazer questões ou assuntos que vocês pedirem para a gente trabalhar de língua portuguesa, tá? Mas eu vou ofertar, a partir da semana que vem, 3 cursos, um de raciocínio lógico, um de língua portuguesa e um de redação. Tá? Mas mais para o finalzinho da live aqui eu vou explicar como vai funcionar. Essa live aqui, que geralmente é na terça, a gente vai fazer às quartas, tá? Um horáriozinho para a gente seguir trabalhando. Quem quiser fazer o curso com a gente,
tá? Uma coisa não depende da outra, tá? Essas lives aqui que eu tenho com vocês, elas permanecerão, tá certo? Pelo menos uma hora e meia, toda semana, até a data da prova. Esse é o compromisso que eu faço com vocês, tá? É que muita gente pediu o curso, tá? Na EGOV, mas como volta só em fevereiro, daí o pessoal pediu para a gente montar, tá? A professora Sônia, que é diretora da EGOV, trouxe um grupo de alunos, tá certo? A Adriana também, está nos cursos com a gente há um bom tempo, sugeriu também, a Clarice também sugeriu, então a gente vai abrir esses cursos, tá? E eu vou passar para vocês aqui. Vocês respondam aí na lista, depois a gente faz uma tabelinha com todas as indicações de vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui na correção, agora, raciocínio lógico e matemático, tá certo? Não se assustem, tá? Conteúdo do edital, tá, pessoal? E o cursinho vai ser novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Então, até a prova, tá? Até a prova, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão, vocês receberam a prova, né? Vocês receberam a prova. Vamos comentar as questõezinhas aqui, depois eu passo mais detalhes sobre o curso preparatório. Após a aplicação de uma única prova de um concurso público, um total de 500 candidatos inscritos, 50 candidatos não compareceram à prova. Tá? Se eram 500, 50 não compareceram, quantos compareceram? 450. 450. A taxa percentual de candidatos inscritos nesse concurso, tá? Que compareceram ao local determinado para a aplicação dessa prova. Tá certo? Vou colocar aqui no bate-papo, tá? A resolução mais fácil. Tá? Eles cobraram muita porcentagem nessa prova. Então, são 450 que fizeram a prova. De quanto, pessoal? 400 de 500. Então, é só dividir 400 por 500 e vai dar a porcentagem, vai dar 0,9. Isso é o quê? 90%. Isso é 90%. Tá certo? Bom, como é que eu faria essa questão na conta? Então, ó, 500 é 100%, 450 é quantos por cento? Então, isso aqui é uma regra de 3 simples. Uma regra de 3 simples. Basta multiplicar cruzado 500 vezes x e 450 vezes 100. Multiplicando cruzado, 500 vezes x, 450 vezes 100 vai dar 45 mil. Ah, eu quero saber o valor de x, então eu tenho que isolar o x. Tá certo? Então, o 500 está multiplicando. Toda vez que um valor troca de lado de igualdade, ele passa na operação inversa. O 500 eu estou multiplicando por x. Ele vai passar dividindo. Vai ficar 45 mil dividido por 500. Vai dar 90%. Questãozinha de porcentagem, uma questãozinha bem tranquila. Então, essa resolução eu fiz toda à mão, passo a passo, já escaneei e já mando para vocês no grupo. Tá? Já mando para vocês a resolução dessas questões no grupo, tá? Tá, beleza. Beleza, já coloco no grupo, tá bom? Próxima. Prestem bem atenção aqui. Questão de porcentagem também. Questão de porcentagem também. Considere o salário bruto valor sem descontos. Então, ele explicou direitinho aqui, né? De um analista de uma determinada empresa seja R$ 9.500. Então, o salário dele é R$ 9.500. Perfeito? E que na folha de pagamento existem alguns descontos sobre esse salário bruto, conforme a tabela mostrada a seguir, que determina o salário líquido desse analista, que também consta na folha de pagamento. Certinho? FGTS, 8% sobre o bruto, INSS, 8% sobre o bruto, sindicato, 1,5% sobre o bruto, vale transporte, 1% sobre o bruto. Então, quais são os descontos que ele tem, que esse funcionário tem, que esse analista tem durante o mês? 8%, mais 8, mais 1,5%, mais 6%, ele tem 23,5% de desconto. Tá? De desconto. Certinho? A gente já coloca de novo o link da chamada, tá? Para quem não respondeu ainda. Beleza? Então, 23% de desconto. Se o salário dele é 100%, tá? Qual que é o salário líquido?
Se o salário bruto é 100%, 23,5% é de desconto. Então, o salário líquido é 76,5%. Tá? Deixa eu colocar aqui no bate-papo para vocês. Se eu multiplicar o número por 1, tá? Eu vou achar 100%. Se eu multiplicar o número por 1, eu vou achar 100%. Tá certo? Se eu multiplicar o número por 0,9, tá? Por 0,9, eu vou achar quanto? 90%. Se eu multiplicar o número por 1,2, eu vou achar que porcentagem desse número? 120%. Dito isto, se eu quero achar 76,5% de um número, eu só desloco a vírgula, duas casas, né? Então, se eu multiplicar o número por 0,765, eu vou achar quanto, pessoal? Eu vou achar 76,5%. Eu vou achar 76,5%. Beleza? Então, se eu multiplicar 0,765 pelo salário bruto desse analista, que é 9.500, eu vou achar 76,5%, que é 7.267,50 centavos. E 50 centavos é o salário, tá, líquido desse analista. Certinho? É o salário líquido desse analista. Segunda questãozinha, tá? De porcentagem. Preste atenção nessa prova. Vamos lá. Terceira questão, 5 questões dessa prova. A nossa prova também deve ter 5 questões de raciocínio lógico e matemático. Uma determinada mercadoria estava sendo vendida por R$6.000 em um site de compras online. Teve seu preço majorado, aumentado, sucessivamente, de 20% e 30%. O novo preço dessa mercadoria, após essas majorações sucessivas, é igual a... Então, 20% e 30% não quer dizer que seja 50%, tá? Então, primeiro eu tenho que dar um aumento de 20%, e do preço aumentado eu tenho que dar um aumento de 30%. São aumentos sucessivos, tá? Isso aqui é juro composto. Então, vamos lá. O produto custa R$6.000. Eu quero dar um aumento de 20%. Então, eu quero achar 120% desse valor. Como é que eu acho 120% de um valor? Eu multiplico por 1,2. Então, o primeiro passo, o primeiro aumento, R$6.000, eu vou multiplicar por 1,2. Eu vou encontrar quanto? R$7.200. Tá certo? Então, o primeiro aumento, eu fiquei com o produto ficou valendo R$7.200. O segundo aumento, eu vou dar um aumento em cima de R$7.200. E que aumento que eu vou dar? Que aumento que vai ser dado? 30%. Então, para eu achar o valor que eu tinha mais 30%, eu vou achar 130%. Tá? Por que 1,2? Porque o produto aumentou, tá? Porque o produto aumentou 20%. Então, ele ficou valendo 120% do que ele valia anteriormente. Para eu achar 120%, eu tenho que multiplicar por 1,2. Esse segundo passo, eu quero 130%. Então, eu tenho que multiplicar por 1,3. Então, o novo preço, eu tive o primeiro aumento, foi para 7.200. Agora eu vou ter o segundo aumento. Eu vou aumentar esses 7.200, porque são aumentos sucessivos. Tá? Tenho 7.200 e vou aumentar 30%. Eu vou multiplicar por quanto? Por 1,3. 7.200 vezes 1,3 vai dar 9.360. Então, o preço do produto, com todas essas majorações, é 9.360. Lembrando, quando a gente for estudar isso aqui, raciocínio lógico, tá? A gente vai desde o comecinho, passo a passo, tá? Até chegar nessa parte aqui para fazer essa conta. Tem que ver razão e proporção, regras de três simples, tá? Números decimais, para depois chegar aqui. Tá certo? Para depois chegar aqui. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Então, letra B.
o 1,30, como o senhor fez? Bom, o produto custa 100%. Eu vou dar um aumento de 30%, tá certo? Então, 100% mais 30% vai dar 130%, tá? Para eu achar 130% de qualquer produto, é só multiplicar por 1,3. Como eu mostrei aqui, ó, eu quero achar 100%, eu multiplico por 1. Eu quero achar 90%, eu multiplico por 0,9. Tá? Eu quero achar 80%, eu multiplico por 0,8. Eu quero achar 120%, eu multiplico por 1,2. Eu quero achar 130%, eu multiplico por 1,3. Então, aqui vai dar a letra B. Bom, essa aqui é uma questão de juro composto. Fatalmente, ela não vai cair para vocês, mas como apareceu na prova, eu vou fazer. Tá? Essa prova aqui era uma prova, tá? E quem fez a prova tinha que ter conhecimento de juro composto. Tá? Mas eu vou resolver a questãozinha para vocês aqui, vou deixar registrado. Uma loja de eletrodomésticos está vendendo uma televisão de uma determinada marca, pelo preço destacado na etiqueta fixada. Tá? Pagamento à vista, R$ 7.000. A proposta de pagamento parcelado consta na mesma etiqueta, descreve que esse televisor pode ser adquirido pagando uma entrada de 30% do preço à vista, certinho? No momento da compra, mais 2 pagamentos mensais consecutivos. Então, ele vai pagar, a TV custa R$ 7.000. Eu vou pagar 30%. Como é que eu acho 30% de um valor? Eu multiplico por 0,3. Então, eu pego 7.000 vezes 0,3, 2.100 foi o que eu paguei à vista. Eu só vou pagar juros no restante, tá? No saldo do devedor, que é 4.900. Eu só vou pagar juro no saldo do devedor, que é 4.900. Bom, qual que é a condição aqui? Tá? A taxa de juros é 10% ao mês. 10% ao mês. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o juro composto? Isso aqui fatalmente não vai cair para vocês, juro composto, tá? Mas já estamos aqui, eu vou trabalhar a questãozinha. De repente, se alguém aqui vai fazer prova para matemática, vai cair isso aqui. Juro composto é montante igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Como é que eu faço isso aqui? Tá? O capital aplicado é 4.900, que eu vou dividir em 2 vezes com juro de 10% ao mês. Mas é calculado em cima de todo o valor. Tá certo? Então, esse 1 aqui é fixo. Qual que é a taxa de juros? 10%? Para eu achar 10%, eu multiplico por 0,1. Então, fica elevado ao quadrado. Então, como é que eu tenho aqui? Eu vou ter 4.900 vezes 1,1 elevado ao quadrado. Eu vou ter 4.900 vezes 1,21. Isso que são os juros a serem pagos, tá? Então, esses 4.900, pagando 10% ao mês, eu vou pagar o quê? 5.929, tá certo? Se ele falou aqui na questão que a primeira parcela foi de 2.529, tá certo? Então, eu vou pagar com juros em 2 parcelas 5.929. No primeiro mês eu pago 2.529. Quanto é que está faltando para pagar no último mês? 3.400. Essa questão eu resolvi porque ela caiu na prova, para deixar registrado aqui. Tá? Nós não vamos precisar dela. É que eu falei que resolvi a prova inteira, tá? Nós não vamos precisar dela, tá? Mas fica gravado aqui. Depois, quem quiser ver de novo, passo a passo, e eu vou mandar ela resolvida à mão também, tá? Tá? A que interessa para nós é essa, a letra A aqui. Essa última aqui. Bacaninha, tá? Vocês percebem, eu percebi que nessa banca, muitas questões, tá? É mais o enunciado da questão do que conceitos, tá? Então, olha só, um agricultor, durante um período de 5 dias consecutivos, conseguiu vender as seguintes quantidades de sacas de um determinado produto alimentício, conforme descrito abaixo. No primeiro dia, o agricultor vendeu 100 sacas, no segundo dia, 300 sacas. No terceiro dia, 150 sacas. No quarto dia, 250. No quinto dia, 200 sacas. Tá? Determinando essa quantidade média de sacas. Opa, ele quer a média aritmética.
Ele quer a média aritmética, ou seja, você, lá na escola, você que é professor, o aluno tirou 6 no primeiro bimestre, 7 no segundo, 6 no terceiro e 5 no quarto. Tá? Se eu somar, vai dar 24, dividido por 4, a média dele é 6. A mesma coisa aqui, a média aritmética. Então, ele tem 6 sacas no primeiro mês, tá? No segundo mês, tá? Deixa eu só consertar aqui. Então, é 100 no primeiro, 300 no segundo, 150 no terceiro, 250 no quarto, 200 no primeiro, no último mês, no quinto mês. Perfeito? Isso aí. A média é 200. Por quê? Se eu somar os 5 meses, eu vou ter 1.000. Tá certo? Vou ter 1.000. Dividido por 5 meses, tá? Eu vou ter quanto? 200. A média é 200. Perfeito? A média é 200. Então, vamos lá. A média sendo 200. Vamos ver as alternativas? Tá? 1.000 dividido por 5 vai dar 200, exatamente. O único dia desse período em que a quantidade de sacas vendidas foi inferior à quantidade média, tá? Foi o segundo dia. No segundo dia, ele vendeu 300. Certinho? Então, não está abaixo da média, que é 200. Somente em um dia desse período, a quantidade de sacas vendidas foi superior à quantidade média. Então, a média é 200. Nós tivemos um dia com 300 e um dia com 250. Então, foram 2 dias que vendeu acima da média. Letra C. A quantidade média de sacas vendidas por dia é igual à quantidade de sacas vendidas no segundo dia. A média é 200. No segundo dia, ele vendeu 300. Então, não é a mesma média. Em 2 dias desse período, as quantidades de sacas vendidas foram inferiores à quantidade média de sacas vendidas por dia. Então, olha só, 200. Então, no primeiro dia ele vendeu 100, no terceiro dia ele vendeu 150. Então, em 2 dias, foi vendido abaixo da média, letra C. Vamos fazer a quarta, a letra E. A quantidade média de sacas vendidas por dia é igual à quantidade de sacas vendidas no terceiro dia. No terceiro dia ele vendeu 150 e a média foi 200. Então, está errado esse item. A resposta certa é a letra D. Então, vamos lá. De matemática, tá? A primeira questão tranquila, tá certo? A segunda, tranquila também, de porcentagem. A terceira, de porcentagem tranquila. Perfeito. A quarta, de juros compostos, um pouco difícil, tinha que saber uma forma complicada, tinha que saber potenciação, um pouco de função, tá? Mas provavelmente não fará parte do nosso concurso, tá? E a quinta questão, a questão de média, tranquila também, beleza? Pessoal, eu recebi agora da Adriana, nossa colega, a prova de professor, tá? De Pirassununga. Então, eu vou colocar essa prova no grupo e nós vamos corrigi-la quarta-feira que vem, tá? Esse mesmo horário, tá? Ou talvez eu marque para 6 horas, tá? Já se programe. Então, a prova de português, tá? A prova de português e de matemática também, tá certo? A gente vai fazer na quarta-feira que vem, tá? Bom, pessoal, deixa eu trazer para vocês aqui. A gente lançou, até mais a pedido, tá? De alguns colegas, tá? Um curso preparatório para CEMED, tá? Específico para CEMED, tá? De português, redação e raciocínio lógico. Você pode fazer só uma dessas matérias, só de português, só de redação, só de raciocínio lógico. Vai ser pela internet. Como é que vai fazer? A gente vai fazer. Lá no curso vai ter uma aula, exemplo de crase, tá? Vou dar uma aula de crase e uma lista com exercícios, gravados, já resolvido, tá? Quando você abrir o curso vai estar lá completo. Tá? Só que toda semana, no caso, português vai ser na terça-feira, vai ter uma live interativa como essa aqui,
a gente dando a aula, o conteúdo e questões, tá? Então, nós vamos ter 3 momentos. A aula gravada, os exercícios gravados e a live aqui, tá? Fica sempre, vai ficar à disposição lá na plataforma. Se um dia você não conseguir participar da live, a aula vai ficar gravada lá. Perfeito? Então, quem quiser entrar no grupo para a gente dar mais informações, na quarta-feira vai ser redação, tá certo? Vai ser redação. Então, na quarta-feira, a gente vai ter 1 hora para resolver uma prova, ou fazer algum exercício de português, e vai ter aula de redação. Tá? A live de terça é 1h30, tá? A live de redação, até o curso de redação é um pouco mais barato, tá? É de 1 hora a live de redação, e na quinta-feira é raciocínio lógico. Raciocínio lógico, a live é de 1h30 também, tá certo? O curso é online, tá? Aulas ao vivo, são essas lives, terça, quarta e quinta, para quem for fazer os 3 cursos. Tá? Nós temos plantões de dúvida, então vai ter um grupo, tá? Para essas aulas. Vem dúvidas, pode mandar direto para mim ou no grupo, a gente grava um videozinho explicando aquela questão ou dando uma aprofundada. Vocês vão receber uma apostila completa, tá? Resolução de questões e acesso ao material na plataforma, tá certo? Tá? As informações vocês podem pedir no meu número que vocês já têm, tá? Como é que vai funcionar o curso? Questão, eu tinha até colocado aqui os preços, né? Então, português, o curso, ó, novembro, dezembro, janeiro e até fevereiro na prova, é R$ 149,00. O início já, dia 20 de novembro, tá? O curso vai estar disponível 20 de novembro. Raciocínio lógico, matemático, R$ 149,00. A redação, R$ 90,00. Bom, se você for fazer 2 cursos, português e redação, vai sair a R$ 230,00. Tá certo? Se fizer 2 ou 3 cursos, tem um desconto de 15%. Se você fizer, tá, à vista ou em até 3 vezes no cartão, tá? Ou até 3 vezes no cartão, tá? Eu vou mandar esse link para vocês aqui no grupo, tá bom? Já passa. Esse aqui, número que está aqui, ó. O 5131 é o meu, tá? E esse preço à vista aqui, tá certo? Não pode fazer em 3 vezes nesse preço aqui. Você pode fazer em até 10 vezes no cartão, daí tem eu posso mandar lá no grupo a tabelinha com os valores. E você pode fazer também, não no uso do cartão, no boleto bancário também, tá? Você pode dividir. Renan, Patrícia, só me fala aqui, por favor, tá? No boleto bancário, em quantas vezes pode fazer? Pode escrever no bate-papo para nós aqui, por favor? No boleto bancário, que eu não lembro. Tá certo? Oi, Sandro. No boleto, tem acréscimo também, é uma taxinha. Pode fazer até em 3 vezes no boleto. Em 3 vezes? Sem juros. Sem juros, tá? E se fizer mais vezes, pode também ou não? Ou o boleto é só 3 vezes? Tá. A Patrícia é a nossa, junto com o Renan, são os nossos gerentes, tá certo? São responsáveis pela empresa, porque isso aqui é gerenciado, tem que ter uma plataforma, tem que ter, tá? Até para poder dar todas essas funções para vocês, tá? Eu me associei a eles, tá? E eles vão nos ajudar na gestão desses cursos e ajudar a tirar dúvida. Tá, então, vocês viram que pode fazer à vista, em 3 vezes no cartão, em 3 vezes no boleto também, no preço à vista, ou em até 10 vezes. Beleza? Então, vocês podem mandar pergunta no grupo, que daí a gente responde para todo mundo. Qual o tempo de duração do curso, professor? Oi? Tempo de duração do curso. O curso começa a segunda e vai até a prova da semente. Se a prova for até fevereiro, nós vamos até fevereiro. Se for em março, nós vamos até março. O curso vai ficar disponível para vocês por 6 meses, tá? Nós vamos fazendo live até a véspera da prova, tá certo? A previsão, tá? Usando aquela tabela que eles apresentaram do projeto básico do concurso, a previsão para que a 77 dias depois da assinatura do contrato não acontece antes de 1º de fevereiro, tá certo? A plataforma a gente vai colocar aqui para vocês, tá bom? E a gente vai mandar no e-mail de vocês, tá bom? Os 3 cursos, Renan ou Patrícia, me ajudem, os 3 cursos, se for fazer em 3 vezes, sai a quanto?
Se não mostrar essa continha, eu não tinha visto. Não guardei. Oi, Sandro. Os 3 cursos, aí a gente consegue aplicar o cupom de 15% no valor total. Tá, então vai dar 150 mais 100, vai dar 400. Tira 15%, tira 60, né? Vai dar os 340, né? 340 em 3 vezes. Tá certo? Beleza, pessoal? Esse grupo, que eu vou colocar de novo para vocês aqui, você pode colocar, Patrícia, de novo o grupo para eles, e ali a gente passa as informações e vamos mandar esses flyers. A gente está lançando esse curso agora, tá? Então, não tinha intenção, mas vocês pediram e eu fiquei animado, tá? Essa turma aqui é tão animada, até que a gente entrou, a gente decidiu isso na sexta-feira, tá certo? Eu tive que procurar alguém que tenha experiência, tá? O Renan e a Patrícia já trabalham com a gente, trabalham com a minha esposa, né? E entendem dessa parte, a gente resolveu se associar e apresentar esse curso aqui. Pessoal, quem não puder fazer o curso, ou quem não quiser fazer o curso, tá? As aulas, uma vez por semana, só deixarão de ser terça e passarão a ser quarta, tá? Aulão, de jeito que a gente fez hoje. Na semana que vem, a gente vai fazer a provinha inteira de português e raciocínio lógico de uma prova de professor lá de Pirassununga, que eu estou mandando no grupo para vocês, tá bom? A gente vai seguir usando esse grupo, tá certo? Aí depois, com os matriculados, a gente cria o grupo só com os matriculados, mas esse grupo aqui segue funcionando, tá, pessoal? Então, vou mandar no grupo agora esses flyers. Gostaria que vocês ajudassem a divulgar, até para a gente poder manter o curso, né? Então, não são preços exorbitantes, são preços bons, tá? A gente vai ter praticamente 3 meses e meio, 4 meses de curso. O compromisso é até a data da prova, a gente fazendo live e colocando material e resolvendo prova. 3 encontros por semana, tá? Terça, quarta e quinta, beleza? Então, até na semana de Natal de novo tem encontro, beleza? Vocês têm que dar o jeito de vocês para estudar, porque esse concurso pode ser que demore para sair outro, tá? Aí, de repente, saiu da professor temporário do Estado e tiver alguma coisa de língua portuguesa, tá? A gente vai ofertar também para vocês, tá bom? Pessoal, eu vou colocar aqui, tá? No grupo, esses 2 slides aqui. Vamos colocar, tá? Patrícia, a gente pode colocar aqui o link da plataforma? A plataforma só vai estar disponível para vocês, tá? Para matrícula a partir de amanhã, tá? De amanhã. Lá não vai ter material ainda. Os materiais estão na segunda-feira. Oi, Patrícia. Sandro, na verdade, a gente vai disponibilizar o link da plataforma no grupo no final da semana, porque a gente ainda está terminando de formular. Perfeito. Então, no sábado, pessoal, a gente coloca, tá? Para vocês. Pode ser? O link para vocês se inscreverem, mas vocês já vão divulgando, já entrem no grupo e aguardem as informações. E eu vou mandando mais informações aqui para vocês. Isso, a gente vai passando tudo pelo grupo. Tá bom? Então, obrigado a todos, tá? Mas a gente segue, quem não for fazer o cursinho, a gente segue até a data da prova, às quartas, tá? Essa revisão que a gente está fazendo, tá? Porque o compromisso que eu fiz com vocês, como nós não teremos um curso pela igual, acho que até fevereiro, pela informação que eu tive, tá? A gente segue toda quarta-feira, tá bom? O curso é para quem desejar, porque já tem gente fazendo outro cursinho e tudo, tá? Então, já fez o investimento. Mas vocês viram que você não precisa nem ter dinheiro para investir agora, né? Pode fazer no boleto, tá? Pode fazer no cartão, em até 10 vezes. Até 3 vezes é esse preço que está aqui para vocês, esse investimento aqui, sem juros. Fez mais de um curso... Professor, quando que será o concurso? Oi? Quando que será o concurso? Provavelmente em fevereiro, tá? Provavelmente em fevereiro, porque é 77 dias depois da assinatura do contrato. O contrato não foi assinado. Se o contrato fosse assinado hoje, tá? A prova seria no último dia de janeiro. Se for assinado amanhã, tá no primeiro domingo de fevereiro, né? Porque é no domingo sempre. Tá bom? E o da sede eu não tenho informação ainda, tá? Mas da sede a gente pode montar uma turminha de língua portuguesa para trabalhar também. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos, obrigado. E fiquem com Deus. Um bom descanso. Tchau, tchau.